Olá, pessoal! Eu sou a Manu Rodrigues. Vou levar vocês comigo para a terapia do meu filho, Davi. A gente tá indo. Eu vou conversando com vocês um pouquinho a respeito da terapia, como que foi as coisas, como a gente descobriu. Então, nós tivemos a sorte, né, de ter um pediatra muito bom quando o Davi era pequeno. E ele desconfiou que o Davi precisava de passar por uma avaliação melhor, né? Então, ele desconfiava que o Davi tinha autismo desde pequenininho. Isso ele tinha 1 ano e pouco. Desde quando ele teve essa desconfiança, eu resolvi então procurar os profissionais adequados para a gente fazer esse tratamento, olhar se confirmar suspeitas e tudo, né? Então, a gente procurou os especialistas e assim ele conseguiu o laudo. Então, desde então, a gente ele fez esse tratamento por um tempo e aí ele faz todo mês, toda semana ele faz fono, musicoterapeuta, neuropsicopedagoga e psicólogo. A gente ainda está na luta para conseguir o TO. Ele, desde quando ele é pequenininho, na primeira vez que a gente tentou fazer os procedimentos, ele fez o TO. Então, quando ele era pequenininho, ele tinha muita gastura, muito problema com a questão da coordenação motora fina, com texturas e tudo. Então, ele melhorou muito com o TO. Só que a gente perdeu o convênio, né, quando ele era pequenininho. Então acabou que a gente já estava tudo redondinho com as terapias dele e tudo, mas como a gente perdeu esse convênio, acabou que ele perdeu a TO. Aí agora que a gente retornou com as terapias, a gente ainda não conseguiu voltar com a TO. Mas as outras terapias ele já está fazendo, né? E o interessante que foi assim no caso do Davi, porque ele é autista do suporte 1. Então, assim, quando acaba que as pessoas olham para ele e falam assim, mas parece que não tem nada. E esse é o nosso dificultador, porque como ele é suporte 1, as pessoas pensam assim, não tem nada. E acaba que, assim, a gente tem a dificuldade quando ele tem as crises, quando tem, né, as particularidades da pessoa que tem o autismo, né? E a grande vantagem que eu tive com relação que ele teve esse diagnóstico muito cedo, né, quando ele ainda era um bebê, é que quando ele teve os saltos de desenvolvimento, ele já estava tendo a terapia. Então, isso ajudou que ele se desenvolvesse junto com a terapia, então ajudou que ele se desenvolvesse melhor. E outra vantagem que eu também tenho uma irmã que ela é neuropsicopedagoga, que também ajudou muito nessa questão do desenvolvimento, né? Me auxiliando nas informações que ajudaram ele também nesse suporte. Então foi muito importante nesse desenvolvimento dele, né? Mas foi muito tempo que, assim, sozinha, a gente tem que ir lutando com relação aos direitos, às terapias, aos médicos, às informações. E não é fácil a gente ser mãe de uma criança atípica, né? Mas, graças a Deus, com esses suportes todos, a gente vem vencendo tudo. Assim, até hoje, assim, tem pessoas que acham que não tem pessoas que acham que não é nada, porque a criança que tem esse suporte 1, como não é muito visível todo essa necessidade da criança,
as pessoas ainda acham que é birra, acham que é isso, acham que é aquilo, então acaba que é mais complicado. E na verdade a gente tem uma questão, eu tenho uma questão, né, que eu acho que é minha, que é o seguinte: eu não gosto de deixar também muito à vista as coisas, sabe? Porque na verdade a criança tem a capacidade de desenvolver vários aspectos da própria vida. E às vezes se a gente deixa a pessoa, por exemplo, se eu coloco o cordão, por exemplo, de autismo, muita identificação, as pessoas limitam muito a criança. E eu não acho interessante essa limitação, sabe? Eu acho que a pessoa tem que deixar a criança se desenvolver. E é isso que a psicóloga fala, porque às vezes a pessoa, igual às vezes aponta as coisas, em vez de falar, e ele sabe falar. Graças a Deus, no início, ele não falava. Mas como ele realmente ele teve a intervenção cedo, e dentro dos saltos do desenvolvimento ele já estava com a fono, então ele conseguiu desenvolver a fala, graças a Deus. Então, só que, às vezes, assim, se ele aponta as coisas em vez de pedir, e a gente vai fazendo as coisas para ele não se desenvolve de fazer as próprias coisas. Então, a gente tem que deixar ele se desenvolver, deixar ele falar, deixar ele fazer. E isso, às vezes, custa muito pra gente, porque se você está com, às vezes, quer que anda rápido, quer que termina rápido, tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Ele tem que ter esse tempo. E eu tenho um dificultador que é o seguinte: como desde pequeno eu tive um problema que ele ficou com a minha mãe desde pequeno eu fiquei com ele sozinha, com a minha mãe me ajudando. Então ele foi muito bem cuidado, muito mimado e tudo. Juntou essas questões todas para ele poder ter tudo na mão, como um filho único que é. Isso é um dificultador. Então, nesse sentido, é necessário que agora, que eu tô nesse processo, né? Agora, de mudar essa questão, de fazer com que ele seja autônomo, seja o autor da sua história, vamos dizer assim, ele mesmo, comece a vestir sua roupa, ele mesmo começa a tomar seu banho, a calçar seu sapato, a fazer suas coisas, suas próprias coisas. Então, e isso, agora que ele vai fazer 6 anos, está sendo desafiador, porque durante 5 anos da vida dele nós fizemos tudo, praticamente colocou na mão dele. E agora, com a ajuda da psicóloga, que nós estamos entendendo que ele tem que fazer, tem que deixar ele fazer, tem que deixar ele voar, tem que deixar ele ter as suas experiências. E é isso que eu tô tentando fazer agora. E tá sendo desafiador, mas eu tô seguindo firme, porque o meu desejo é que ele tenha autonomia o máximo possível. A gente que tem filhos atípicos, a gente fica muito preocupados de como vai ser o futuro dos nossos filhos, né, sem a gente. E ainda mais se eu só tenho ele, né? Como que vai ser? Então, por isso, e ainda por isso que eu quero que ele tenha mais autonomia possível, que ele seja mais desenvolvido possível, que ele tenha a vida dele, né,
plena, o mais possível que for, né? Independente, para que não falta nada e para ser feliz. Independente de qualquer coisa, né? Independente do autismo e que as dificuldades dele possam ser muito bem superadas. Ele deve viver uma vida plena, em todos os sentidos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, deixe o seu like, inscreva nesse canal que eu ainda vou começar a postar muitos vídeos a respeito da nossa rotina, né? Minha e do meu filhote gostosão. Beijos, até a próxima.